Tamo junto! Grande abraço pra você que se liga no canal DNA Palestra. Chegou a hora, daqui a pouquinho, Inter Miami e Palmeiras. Estamos chegando para mais um Por Dentro do Jogo aqui no canal DNA Palestra. Então, se você não acompanha o nosso canal, se você ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente. Se inscreva, deixa o seu like, ative as notificações, comente. Fortalece muito e conto com a ajuda de todos vocês, tá bom? Graças a Deus, chegou a hora, definição do Grupo A. Palmeiras enfrenta o Inter Miami no Hard Rock Stadium daqui a pouquinho, 22 horas, horário de Brasília. Bom, Palmeiras está na liderança do grupo, tem 4 pontos, né? Com uma vitória e um empate. Os mesmos pontos do Inter Miami, o Palmeiras está na frente por conta do saldo de gols. No mesmo horário tem Porto e Al Ahly. Os dois times com 1 ponto tentam aí também continuar na competição. E para um dos dois continuar na competição tem que ter um vitorioso hoje. E claro que a gente espera que seja o Palmeiras. Palmeiras venceu na última rodada o Al Ahly por 2-0. Havia empatado com o Porto no primeiro jogo por 0-0. O Inter Miami estreou com um empate diante do Al Ahly e venceu o Porto com um golaço do Messi no final da partida. E claro que o jogo tem todo um contexto diferente justamente por conta do Messi, 8 vezes melhor jogador do mundo, 8 vezes bola de ouro, finalizou com chave de ouro na última Copa do Mundo com o título da Argentina. Claro que o Messi ainda tem uma lenha para queimar, mas está chegando no seu final de carreira, mas mostra a cada jogo que é gênio, que é decisivo, e aquele gol de falta diante do Porto foi espetacular. Lembrando que o Inter Miami joga a MLS dos Estados Unidos, é um time de alguns veteranos como Messi, Luis Soares, o Jordi Alba, o próprio Busquets, que é o volante histórico do Barcelona. Tem alguns jogadores jovens também, como o Redondo, né, o filho do Fernando Redondo, cracaço argentino. Tem o Segovia, alguns jogadores interessantes. Muitos meio que menosprezaram o Inter Miami nesse grupo, dando Palmeiras e Porto como favorito, mas o Inter Miami venceu o Porto na última rodada e se credenciou para se classificar. O Palmeiras precisa de um empate para garantir a primeira colocação do grupo. Claro que a expectativa é de vitória, é de que o Palmeiras jogue bem essa partida. E o Palmeiras está escalado com algumas mudanças. Quem acompanhou a entrevista coletiva ontem do Abel, nas entrelinhas ele fala muito do que vai acontecer. Muitas vezes a gente não se pega, né? E ele falou que gostaria de dar oportunidades para todo mundo. É claro que a gente tem que pensar que não está nada definido. O Palmeiras joga por 2 resultados, sim, a vitória e o empate, mas precisa entrar forte, precisa entrar firme, precisa da vitória para avançar para as oitavas de finais. Lembrando que o cruzamento é diante do grupo do Botafogo, que foi definido hoje à tarde. PSG, líder do grupo, o Botafogo acabou perdendo, está na segunda colocação. Se o Palmeiras classificar na primeira colocação, o confronto de oitavas é diante do Botafogo. Vamos lá, vamos falar a escalação do Palmeiras, que vem com algumas novidades. O Everton no gol. A primeira novidade é na lateral direita, o Marcos Rocha. A dupla de zaga, Gustavo Gomes, o capitão, e o Murilo. E pelo lado esquerdo, o Joaquim Piquerez. No meio de campo tem outra mudança. Muitos diziam do Emiliano Martinez como titular, mas o jogador titular é o Lucas Evangelista ao lado do Richard Rios. E mais uma oportunidade para o Rafael Veiga. E lá na frente, Estevão de um lado, Facundo Torres por outro lado, e o Flaco Lopes, que vem para o lugar do Vitor Roque como centroavante. No último jogo o Flaco foi decisivo e tinha mesmo, tava na cara que o Flaco Lopes vinha para o jogo como titular hoje. Banco de reservas: Marcelo Lomba, Bruno Fux, Giai, Vanderlan, Felipe Anderson, Vitor Roque, Paulinho, Mike, Mikael, Maurício, Luigi, Emiliano Martinez, Naves, Thales e o Alan. Esse é o time único. A baixa no Palmeiras
é o Aníbal Moreno, que tá fora de combate por um problema aí na coxa. Ele tá fora de combate para esse confronto hoje diante do Inter Miami. Vamos lá. Palmeiras tem alguns jogadores pendurados. Gustavo Gomes, Giai, Richard Rios, Piquerez, Rafael Veiga, Felipe Anderson e o próprio técnico Abel Ferreira. Então, lembrando que esse campeonato, o segundo cartão já acaba deixando suspenso, então acaba dificultando toda a situação para quem toma o segundo cartão. Vamos lá, eu vou tentar passar aqui, tô procurando nesse momento a escalação do Inter Miami. Vamos lá, o Star é o goleiro, o Marcelo Veiante, Thomas Avilés, Falcon, Allen, Allende, Redondo, Busquets, Segovia, Messi e Luis Soares. Esse é o time do Inter Miami, que vai enfrentar o Palmeiras em casa, jogando em casa em Miami, no Hard Rock Stadium. A arbitragem é do polonês, então a gente fica naquela expectativa. Sinceramente, o Palmeiras pegou dois árbitros ruins, na minha opinião. O primeiro foi um hondurenho, o segundo foi o Anthony Taylor, né, o inglês, que também, na minha opinião, não apitou bem. Hoje vem o polonês. Eu tô praticamente ao vivo aqui tentando passar para vocês todas as informações de Palmeiras e Inter Miami. Aproveita, dá uma moral pra gente, se inscreva no canal, deixa o seu like, ative as notificações, comenta aí quanto você acha que vai ser o jogo pra gente ver quem acerta no final dessa partida. Lembrando que no final do jogo a gente volta com o DNA do jogo, tudo que aconteceu nesse Palmeiras e Miami. Claro que a gente fica na expectativa do Palmeiras fazer um bom jogo, sair com a vitória e classificado para a próxima fase. Ismon Marciak, esse é o polonês que vai apitar o jogo do Palmeiras. Fisicamente ele é muito parecido com o Anthony Taylor, carequinha. Então, assistente 1 polonês, assistente 2 também polonês, quarto árbitro inglês, o Michael Oliver, e no VAR também é o polonês, o Tomasz Wacławski. Acho que é isso. Então é isso, Palmeiras aí na expectativa de se classificar para a próxima fase, oitavas de finais, mas passa por esse jogo, esse confronto histórico. Palmeiras enfrenta o Inter Miami de Soares, Busquets, Jordi Alba, Mascherano no banco de reservas como técnico e, claro, Lionel Messi, o grande jogador dos últimos tempos aí do futebol mundial. Beleza? Galera, tamo junto, bom jogo, torça bastante. Eu vou estar aqui torcendo muito pro nosso Verdão. Um orgulho, uma emoção acompanhar o Palmeiras no Mundial de Clubes. E claro que todo mundo espera que o Palmeiras faça um bom jogo e saia com os 3 pontos classificados para a próxima fase. Vamos acompanhar, desejo um ótimo jogo para todos vocês. Não esquece não, no final do jogo, se liga no canal DNA que a gente volta com o DNA do jogo. Grande abraço, ótimo jogo, aqui o DNA é palestra.